As manifestações do dia 12 de setembro sacramentaram algo que todo mundo já suspeitava: a terceira via é inviável. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo mundo já esperava que as manifestações do dia 12 de setembro seriam pequenas, mas o quão pequenas foram chega a ser chocante. No Rio, eu fui lá também ver. O pessoal investiu dinheiro, tinha 3 carros de som, um monte de faixas, só não tinha gente. Um pequeno grupo na sombra das árvores e nada além disso. Compare com as do dia 7. Em Brasília, ninguém apareceu. Daí a comparação fica até prejudicada. Em São Paulo, onde juntou no mesmo palanque Mandetta, Dória, João Amoedo, Ciro Gomes, não sei mais quem, mal encheu o pequeno espaço na frente do carro de som. De novo, compare com as do dia 7. A imprensa tradicional socialista está até agora desnorteada, dizendo que no dia 7 tinha 120 mil pessoas na Paulista e que no dia 12 tinha 50 mil. Só pode ser desespero, porque qualquer pessoa que olhe percebe o erro. Eu fiz um vídeo, manifestações enormes por todo o Brasil pedem a volta do devido processo legal, em que estimei em 1.300.000 pessoas na Paulista. Mantenho minha estimativa. Não vou nem me preocupar em contar os protestos do dia 12, porque daria para fazer isso contando uma a uma as pessoas no vídeo. Certamente esse vexame terá consequências políticas. O MBL, o Novo e toda a turma que um dia apoiaram Bolsonaro e acabaram mudando de lado, certamente vão pagar um preço político alto por isso. A possibilidade de uma terceira via real ficou demonstrada como impossível. Esse pessoal vai ter que tirar do jogo Bolsonaro ou Lula. Se não tirar um deles do tabuleiro, as chances são nulas. Ainda falta um ano para as eleições, muita coisa pode acontecer, é verdade, mas dá para tirar várias outras conclusões dessas manifestações, principalmente com relação a até onde vai o real poder da internet na política. Porque o grupo da terceira via tem até bastante penetração na internet. Ciro Gomes e seu marqueteiro têm investido pesado no TikTok. Quem só assiste vídeos no TikTok pode até ficar com a impressão de que Ciro Gomes é alguém relevante na política brazuca. O MBL pode ser novato na política, mas não é na internet. Se você fosse guiar pelo ambiente da internet, veria que muita gente falando e chamando para esse evento do dia 12. Vários youtubers de peso, eles conseguiram ser chamados para vários hangouts nas vésperas do dia 12. Daí bate aquela dúvida. Muita gente acha que Bolsonaro deriva sua popularidade da internet, do fato dele ter uma grande rede de apoiadores, que é chamada de rede de fake news pelos detratores, que é onde Bolsonaro consegue seu apoio, porque ele não tem em outro lugar, não tem na mídia tradicional, não tem nos jornais. Então, como esse pessoal que é extremamente ativo na internet, que também tem uma montanha de grupos de WhatsApp que não conseguiu decolar, até onde a internet realmente ajuda na política? Todos nós já percebemos uma enorme distância entre a mídia tradicional e a realidade. A mídia tradicional coloca algumas notícias que, sinceramente, faz pensar se a pessoa está realmente com os olhos abertos ou se está dormindo e sonhando quando escreveu aquilo. Mas descobrimos hoje que existe também uma enorme distância entre determinados grupos na internet mesmo, grupos que também são focados exclusivamente no ambiente virtual, e a realidade fática do mundo lá fora. Meu ponto é que eles estão entendendo errado a internet. Eles encaram a internet ainda da mesma forma que encaram a mídia tradicional centralizada. Para eles, a internet é uma Rede Globo diferenciada, de pessoas falando determinadas coisas e assim influenciando outras pessoas. Mas não é assim que funciona a informação descentralizada e distribuída. Com a disseminação ampla, rápida e direta das ideias, os interesses passam a ter uma característica de nucleação e crescimento. As ideias e apoios surgem naturalmente como pequenos grãos, pequenos memes, no sentido original da palavra, cunhada por Richard Dawkins, e vão crescendo, se encontram outras pessoas que estão de acordo com aquela ideia. A esquerda, tanto a esquerda tradicional radical, da Rede Globo, PSOL, PT, quanto a centro-esquerda do PSDB, Novo, MBL, antagonista, acham que podem condicionar a rede. Ambos estão errados no mesmo sentido. Eles acham que se falarem mais alto, se colocarem mais propaganda, se criticarem mais os outros, as pessoas vão para o lado deles. Mas não é assim que a coisa funciona, porque ninguém se convence só com os outros falando na internet. Não é o mesmo que televisão. Tal como ninguém mais leva a sério pesquisas do Datafolha, argumentos de autoridade, é isso porque eu falei que é isso, perdem força.
O que convence são ideias similares à sua e argumentos bem colocados para encaixar no modelo mental das pessoas. Falar mais alto não te dá mais alcance. Robôs da internet, por exemplo, são uma ilusão. Pode ser que um dia, com inteligência artificial 1000 vezes maior do que existe hoje, possam ter alguma significância. Hoje são irrelevantes e só servem para aplacar a dissonância cognitiva de quem não entende como outras pessoas têm tantos seguidores. Mesmo os mecanismos sofisticados do Google e do Facebook para tentar mudar a ideia das pessoas não funcionam. Como eu expliquei no vídeo Como o governo e as Big Techs estão doutrinando você. Bolsonaro não é forte porque ele vomita as vontades aleatórias dele sobre o povo e o povo o segue porque acredita nas fake news. Ao contrário, ele ouve as redes, ele se posiciona conforme for mais vantajoso de acordo com o que o pessoal já está direcionado na rede. Ele presta mais atenção nas redes do que tenta as guiar. Ele não é um líder que dá pão com mortadela e manda o pessoal fazer X ou Y. Ele é o cara que vê para onde todo mundo já está indo mesmo, corre lá na frente e balança a bandeirinha, é por aqui, de forma a parecer que ele é o líder. Tanto que muitas vezes ele até se mete em enrascadas e precisa voltar atrás. Se existe alguma coisa como o segredo da internet, é justamente não tentar impor sua vontade diretamente sobre ela. É ouvir para onde a maioria está indo e argumentar a partir deste ponto de vista. O grande, imenso erro que o PSDB, o MDB e o Novo cometeram foi de embarcar de peito aberto nas medidas restritivas da pandemia. Porque quem assiste a mídia tradicional, e até quem é ativo na internet, pode ficar com a impressão de que esse é o maior problema do mundo, que as pessoas estão desesperadas com a doença, Bolsonaro genocida e etc. Mas o fato é que o povo em geral não comprou essa narrativa tanto quanto esse pessoal acha. Não é que não encaram a doença com medo, lógico, ninguém quer morrer. Mas principalmente os mais pobres, que são menos ativos na internet, sentiram muito mais o impacto das medidas de restrição de trabalho do que os ricos. Eles encaram os problemas do mundo de forma muito mais multifacetada do que essa visão de que só tem um problema que a gente precisa se importar, que é a Covid. A centro-esquerda encarou a escolha de Bolsonaro por medidas leves contra a pandemia como um erro estratégico. Mas isso é só porque eles não estavam prestando atenção, acabaram ouvindo mais aos seus próprios medos de gente rica. Afinal, para o rico, ficar em casa é perfeitamente razoável. A Covid parece ser mesmo o único problema que existe. Mas acabaram assim embarcando numa canoa furada completa, até porque, na eleição de 2022, ao que tudo indica, a pandemia terá acabado. Bolsonaro ouviu as redes e tomou as medidas corretas. Além disso, lógico, esqueçam esse papo de terceira via. O fato é que a teoria dos jogos explica muito bem porque é impossível um candidato do centro. Sempre haverá polarização para cargos eletivos, qualquer que seja a eleição. Vamos imaginar, por exemplo, uma linha esquerda-direita descrevendo o espectro político no Brasil, com as diversas pautas colocadas ao longo dela. Eu sei que é uma simplificação tosca, eu mesmo prefiro o diagrama de Nolan para explicar o espectro político, mas ficaria complicado fazer os gráficos tridimensionais, vamos explicar dessa forma mesmo. Pode-se imaginar que a população tende a uma distribuição relativamente uniforme aí. A maior parte das pessoas, de fato, se importa muito pouco com política e acabaria ficando no centro. Como temos dois candidatos em extremos opostos do espectro político, parece mesmo razoável, muito viável, haver um candidato de centro, a tal terceira via. Em tese, cada um deles pegaria uma grande parte do eleitorado que está mais próximo a si. Mas essa visão é um erro, porque embora Bolsonaro e Lula tenham discursos opostos, eles podem se mover nessa linha. Já o candidato do centro está limitado. Lula já está adotando um discurso mais moderado, já está chegando para o centro, porque, veja, ele se movendo para o centro, ele não perde o pessoal da esquerda, porque esses sabem que ele ainda é a melhor opção para eles, principalmente num segundo turno. Bolsonaro com certeza fará isso também nas eleições de 2022. É pura lógica, também vai chegar mais para o centro. Da mesma forma, ele vai ganhar mais eleitores no centro e não vai perder os eleitores da direita, porque mesmo que fiquem chateados com o posicionamento político dele, ainda vão ver ele como a melhor alternativa no segundo turno. Sabe quem não tem para onde se mexer e vai acabar anulado? Exato, a terceira via, o centro. Isso é essencialmente o chamado equilíbrio de Nash, um equilíbrio que não é a melhor opção para todos os participantes, mas que todos os participantes, buscando melhorar a sua posição, tendem a esse equilíbrio.
Resta a esse pessoal da terceira via, como eu falei, tirar uma das duas figuras da disputa. Infelizmente, com essas manifestações michurucas, o seu cacife eleitoral diminuiu muito. Se tinham alguma chance de impeachment ou de tornar Bolsonaro inelegível, acho que tal possibilidade evaporou. Outra alternativa é apoiar um dos lados, o Bolsodória ou Lula-Dória, já pensou? Ou se contentar com o ostracismo político, o que nem é tão ruim assim, afinal, governos fazem mesmo muito pouca diferença. A briga de verdade, a briga que nós libertários estamos imbuídos, sempre vai ser indivíduo contra Estado. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!